Hoje o nosso irmão Renato ele vai nos brindar com a palestra Transição Planetária e a Reforma Íntima. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. Mais uma vez agradeço a oportunidade de aqui me encontrar. Comecei a participar aqui da casa esse ano. Agradeço pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da convivência, pela oportunidade da companhia dos irmãos e das irmãs, porque a nossa caminhada é conjunta. Nós vamos aprendendo um com o outro, vamos nos ombreando um ao outro, e dessa forma, então, da forma coletiva, nós vamos avançando na nossa caminhada. O tema que nos foi proposto na noite de hoje é, e tem como título, Transição Planetária e a Reforma Íntima Urgente. Foi um pedido de um tema para desenvolvermos nesses minutos, e este tema, então, ele está diretamente relacionado aos acontecimentos que nós estamos vivenciando no nosso mundo. Acontecimentos como, por exemplo, as questões climáticas, acontecimentos como a questão envolvendo a moralidade ou a falta da moralidade, as questões envolvendo as mudanças de costume, envolvendo a evolução, a transformação para melhor, muitas vezes a aparente regressão em outros campos. Então, tudo isso, todo esse tema, transição planetária, ele faz referência a esses momentos que nós estamos vivendo. E são momentos muito especiais para esse planeta. Quando nós começamos a entender e buscar uma compreensão de uma forma mais elevada, de uma forma mais espiritualizada, nós vamos ver que todos esses acontecimentos, eles têm a sua razão de ser ou têm uma explicação no sentido de nos fazer entender o porquê desses acontecimentos. O que é, então, a transição planetária? Não vou me estender muito na conceituação, mesmo porque nós vamos investir mais tempo no que nos diz respeito, de forma específica, que é a própria reforma íntima. Mas nós temos o seguinte, na obra Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Franco. Vive-se na Terra um momento da grande transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. O que isso significa? Quando nós estudamos ou investigamos a questão dos mundos, nós temos uma passagem de Jesus que fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós temos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ou codificado por Allan Kardec, que tem também um capítulo que trata a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Então nós vamos perceber que, e a espiritualidade maior nos informa que, de acordo com o nível evolutivo do espírito, o grau de evolução que ele alcançou, será, digamos assim, a morada que ele vai experienciar para dar ali continuidade à sua evolução. Então hoje, vamos falar do nosso caso. A grande maioria dos espíritos que habitam a Terra na condição de encarnados, são espíritos que ainda têm limitações no campo do bem, ainda têm virtudes a serem adquiridas, ainda possuem vícios morais a serem superados, ainda necessitam trabalhar, se aprimorar, estudar para dar continuidade e almejar novos passos na sua caminhada evolutiva. A característica do planeta Terra, ela se enquadra como um mundo de provas e expiações. Significa o quê? Qual é a característica desse mundo? A grande característica é justamente a predominância da matéria sobre o espírito, a predominância do mal, a existência do bem, mas a predominância ainda do mal. Então, a característica de um planeta, e aí então falando da Terra, a característica desse planeta, ela é dada de acordo com o nível evolutivo dos espíritos que ali estão habitando. No nosso caso, habitando em mais uma encarnação, mais uma vida que nós estamos tendo nesse planeta. Então, hoje, a nossa definição de planeta Terra, comparado aos outros planetas, visto, é claro, da ótica espiritual, é justamente um plano de provas e expiações. E aí é o que nos interessa, e aí que entra
essa nomenclatura transição planetária, que está em um processo de transformação. Que processo é esse? Um processo onde ele vai deixar de ser um plano de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. O mundo de regeneração ele tem outras características, principalmente uma predominância do espírito sobre a matéria, a existência do mal, mas o esforço já por se instalar o bem. Ou seja, de forma geral, é um planeta mais evoluído. Como eu falei anteriormente, a característica do planeta ela é dada de acordo com os espíritos que estão habitando. Então vai haver um processo de modificação. Quando iniciou-se esse processo e quando termina? Este processo ele já está acontecendo. Não vou aqui ter a pretensão de precisar uma data, mesmo que alguns autores o deem, e também não vou fixar uma data de término desse processo. Por quê? Porque quando se fala e quando se analisa as questões de ordem espiritual, a contagem do tempo muitas vezes adquire uma outra significação. Seria então prematuro, talvez premeditado, trazer uma data, no ano de 2050, 2070, é um processo, a gente não sabe quando ele vai terminar, ele está acontecendo. E este processo é justamente o que é a efervescência. São esses momentos que nós estamos vivendo, que muitas vezes quando a gente toma contato com o noticiário, a gente se apavora. Não com a violência somente, com o grau de violência que existe. Não com os crimes que muitas vezes são cometidos, mas com a barbárie que envolve os crimes coletivos, que são cometidos. Falei da parte da violência. Teria a parte dos costumes, teria a parte da preocupação com o próximo. O irmão N falava no começo da explanação aqui, que muitas vezes a gente passa pelos processos sem perceber a dor do outro. Muitas vezes aquele irmão está caído e a gente não está vendo ele. Por quê? Porque a gente está imerso muitas vezes nas nossas próprias preocupações. A gente está imerso nos nossos próprios problemas, nas nossas buscas. É aquele velho ditado, cada um por si, que bom quando dizem Deus por todos, porque geralmente é cada um por si mesmo e paciência. Então é exatamente essa proposta que a espiritualidade maior nos traz, no sentido de trabalhar de forma a modificar esse quadro. É a modificação, a transformação. Existem, e aí é quase que um jargão popular, dentro do meio espírita, espiritualista e universalista, aquela máxima que certamente os irmãos já ouviram. Não vem pelo amor, vem pela dor. Não é isso? Quem já ouviu isso? Né? Acho que todos nós já ouvimos, e eu acho que todos nós, ou ao menos na maioria de nós, estivemos presentes nesse processo. Eu fui que eu não procurei a doutrina espírita somente por conhecer, procurei por um problema de saúde, há alguns anos atrás. E aí então ali se iniciou um processo de conhecimento, enfim, toda uma trajetória. Então, o amor. Nós estamos vivenciando proximidade com o período do Natal. O Natal não é o aniversário do Papai Noel. Para quem não foi informado ainda, não é o Papai Noel que está de aniversário. O Natal é a relembrança de Cristo entre nós. A proposta de relembrar os ensinamentos que o Mestre nos trouxe, a proposta de nos esforçarmos para colocar em prática aquilo que ele nos ensinou, que ele nos exemplificou. Então este é o convite pelo amor. Esse convite já foi feito há mais de 2000 anos. Quando Jesus passou entre nós e nos convidou, e por que eu falei entre nós? Porque hoje nós estamos aqui, mas já tivemos encarnações anteriores em vários locais, e quem sabe até nós estávamos lá, naqueles períodos lá históricos, vivenciando em encarnações anteriores a nossa história. Então, um convite que já nos foi feito há mais de 2000 anos. Este é o convite pelo amor. O convite para transformar, o convite para modificar, o convite para fazer diferente. E aí então esse convite ele vem de várias formas, né? Vem através do estudo dos ensinamentos do Mestre, vem através do Novo Testamento, vem através das correntes religiosas de cunho evangélico, vem através das correntes espiritualistas. Enfim, a informação aí está.
a nossa possibilidade, às vezes a gente não dá valor para isso, né? A nossa possibilidade de nos reunirmos, aqui estamos reunidos. Temos a liberdade para esta reunião. Existem países que não têm a liberdade de culto. Os primeiros cristãos, lá, posterior à passagem de Jesus, os primeiros cristãos não se reuniam assim como nós. Eles se reuniam às escondidas, nas catatumbas. E aí eram descobertos e muitas vezes iam lá exatamente para suas punições. Tem lá os leões, tem toda uma trajetória. Então, a gente não precisa hoje enfrentar leões, a gente não precisa reunir-se às escondidas, não, está tudo aí à nossa disposição. É mais uma expressão do convite pelo amor. Só que às vezes, ainda por imperfeições que carregamos, esse convite ele não é aceito na sua integralidade. E aí então vem um processo regenerador, que é exatamente o processo da dor. A proposta da dor em nossa vida, ela pode ser muito bem entendida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde a gente vai entender o porquê da dor da nossa vida, o porquê das dificuldades, o porquê do sofrimento. A explicação de que este sofrimento, essa dificuldade, tem origem no nosso comportamento, nas nossas escolhas. Que essas situações chegaram até nós não como uma punição divina, mas pelo contrário, como uma possibilidade de despertar e assim por diante. Então sugiro a leitura desse capítulo. Mas em linhas gerais, a dor, ela é o processo regenerador. É o processo que nos tira da zona de conforto, nos tira da tranquilidade, nos tira da mesmice, nos faz muitas vezes despertarmos para as realidades da vida. Nos faz, muitas vezes, acordarmos perante nós mesmos. O que eu estou fazendo da minha vida? Qual é o caminho que a minha vida está tomando? O que eu estou construindo para o futuro? Ou por outra, ainda mais grave a reflexão, se eu morresse agora, ou se eu desencarnasse agora, usando uma linguagem mais apropriada, como estaria o meu espírito para retornar à parte espiritual? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito? São questionamentos. São questionamentos que muitas vezes no processo da dor nós desenvolvemos. Temos o amor, e o amor é um convite contínuo, e temos a dor que nos faz despertar. O que o planeta Terra está passando na transição é exatamente essa questão, uma turbulência, uma grande turbulência. Falava-se aqui no início do trabalho da coleta do óleo vegetal. E alguns poderão pensar assim, mas um centro espírita coletando azeite para não botar no meio ambiente. Sim. Esta é uma atitude de alguém que acredita em reencarnação. Por quê? Porque nós voltaremos, quem sabe, para esse plano. Nós somos usufrutuários não só do nosso corpo, mas também do nosso planeta. E o que nós vimos hoje? Terremoto, maremoto, ciclone. Canoas está famosa, teve até ciclone esse ano, como se isso fosse uma grande coisa. Coisas que não aconteciam. Seca, chuva, a temperatura se modificando, derretimento das camadas das geleiras, e aí uma série de anormalidades. Que é justamente a lei de causa e efeito se manifestando com relação ao planeta. Então, uma transformação é um fator climático que os cientistas, à luz da física, à luz das ciências que dizem respeito a essa questão, vão explicar, mas que a explicação está também em um processo mais amplo. As próprias questões, é inadmissível nós, como nação, estarmos vivenciando o que está acontecendo na Ucrânia, vivenciando o que foi ocorrido lá na Segunda Guerra Mundial, ainda no século passado. As barbáries que estão sendo cometidas, que eu não vou relatar aqui, até para não baixar a vibração do ambiente. Então são questões que a Terra está vivendo. Corrupção, criminalidade, todas as questões que nos envolvem. E nós imersos nessa questão. E aí então vem a reforma íntima. A mudança do planeta, a transformação, a dor como um processo de regeneração, e vem a reforma íntima, que é exatamente o que é a nossa mudança, a nossa transformação. Porque nós estamos habitando o planeta em uma coletividade, usei esse termo no início do trabalho.
Porém, esta coletividade ela tem um limite. Qual é o limite? O limite é exatamente da responsabilidade individual. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão de forma mais apropriada. Responsabilidade individual. Eu vivo em sociedade, mas as atitudes e as responsabilidades perante as atitudes e as escolhas são minhas. Quando eu terminar a minha jornada aqui nesse plano, vou ter que responder de acordo com as minhas opções. Então não adianta eu dizer que eu fui desonesto porque os políticos lá em Brasília eram desonestos. Não adianta eu dizer que eu fiz tal atitude porque o outro fazia. Não adianta dizer que eu não tive tempo porque eu tinha outras preocupações. Cada um de nós vai ter que responder por si. É aí que entra a questão da reforma íntima, porque a reforma íntima é um processo individual. É um processo de crescimento, é um processo íntimo. É um processo que nós vamos despertar ele dentro de nós. Que é justamente o que é a nossa transformação. É nós nos propormos para melhor. Eu sempre, quando estava refletindo a respeito do trabalho, eu pensei em reforma íntima, né? Enfim, as etapas e tal. E eu acho que uma das primeiras palavras, uma das primeiras expressões que dizem respeito à reforma íntima, não é só o bem na sua prática. É justamente o processo inicial, que é o permitir-se. A reforma íntima é nós nos permitirmos sermos diferentes para melhor. É isso que é reforma íntima. É nós nos permitirmos. Mas por que, Renato, nos permitirmos? Será que é tão difícil assim? É isso. É difícil. Um processo de transformação para melhor, a superação de um vício, a aquisição de uma virtude, o fortalecimento de uma virtude é um processo difícil, sim. Não vamos aqui facilitar uma coisa que não é fácil, mas que poderá ser alcançada com o nosso esforço. O esforço é a chave de tudo. Então, quando a gente se propõe a mudar, a melhorar, a transformar, vai ter que estar o esforço presente. Nós vamos ter que nos permitir fazer isso, nos aceitar com uma nova proposta para a nossa vida. E isso é difícil. Porque às vezes aquilo que a gente quer melhorar não é dessa encarnação. Às vezes a gente quer superar um vício moral. Por exemplo, vamos colocar um menos difícil talvez, a maledicência. Falar mal das pessoas. Puxa, mas como é difícil isso? Não consigo. Vamos pegar um outro mais complexo, a paciência. Mas eu tento ter paciência, eu vou bem, daqui a pouco eu perco a paciência. Muitas daquelas limitações de crescimento espiritual que nós temos hoje não foram construídas apenas nessa encarnação. Já é parte da nossa caminhada. Hoje nós somos a nossa melhor porção espiritual. Hoje nós somos o que nós temos de melhor a nível evolutivo. Daqui para trás tínhamos mais limitações. Daqui para frente teremos mais crescimento. É a ascensão do espírito, é a caminhada espiritual, é a evolução. Então, neste sentido, existem coisas que nos acompanham e que não vão ser fáceis de ser superadas. Mas que é necessário se iniciar o processo. Porque quando a gente se propõe a mudança, e isso é o mais importante de tudo, nesse quesito da reforma íntima, quando nós nos propusemos realmente a uma mudança, a uma transformação, nós não estamos sozinhos. A espiritualidade que é responsável por nosso crescimento espiritual, nosso mentor, nosso anjo guardião, ou a nomenclatura que queira se dar, a esses irmãos que nos auxiliam na caminhada, vão estar conosco. Nós estaremos fortalecidos pela oração e pelo esforço que a gente está querendo fazer. Pela mudança que a gente quer empreender na nossa vida. Então a gente não vai estar sozinho. E aí então as coisas vão fluir com mais naturalidade. A reforma íntima é permitir-se ser diferente para melhor. É deixar para trás aquilo que é passado. É deixar para trás aquilo que nos fez magoar, que nos fez sofrer. Aquilo que nós cometemos de forma equivocada. E às vezes a gente pensa assim, quando a gente está num processo ou inicia, às vezes a gente ouve, né, uns incentivos. Não sei se vocês já ouviram isso. Uns incentivos tipo assim, ou numa proporção semelhante.
Ah, começou a frequentar a doutrina espírita? Ah, que bonito esse guarda-pó branco que tu está usando. Esqueceram do teu passado? Ou por outra? Ó, o palestrante espírita ali, ó, que bonito. Mas como é que ele está na caminhada? Então, às vezes a gente ouve isso. Irmãos, quando a gente se propõe a mudar, a gente não está apagando o passado. A gente está deixando para trás o passado. Primeira coisa, o nosso passado diz respeito a nós mesmos e àquele que nós, porventura, tenhamos prejudicado. Então, deixa lá para trás, vamos seguir daqui para frente. Realmente, eu errei, agora eu quero fazer diferente. Ah, mas tu vinha toda sexta-feira bêbado, cambaleando pela calçada. Agora não quero mais, agora eu quero estar sexta-feira, às 5 horas da tarde com a minha família. Essa é a minha proposta de vida. Entenderam, irmãos, a diferença? Não importa como foi daqui para trás, importa como vai ser daqui para frente. Isso é reforma íntima, este é o permitir-se e este é o processo urgente. Vem muitas vezes a enfermidade, a doença. E a doença, a enfermidade, a dor, isso é parte do processo. Isso é parte do processo. É natural, é um processo natural do plano que nós estamos encarnados. É um processo natural da nossa limitação espiritual. E é um processo natural em decorrência, muitas vezes, dos abusos que nós cometemos durante a nossa existência. E aí, ali adiante, a gente se encontra com a nossa enfermidade, com aquilo que nós construímos. Mas a enfermidade também, ela pode ser vista de várias maneiras, como sofrimento, como dor, ou também como processo de transformação. Como um processo de modificar, de valorizar melhor o seu corpo, de muitas vezes fazer o tratamento adequado. Eu sempre insisto nesse ponto. Isso está vindo, é importante ser falado. Irmãos, quando nós temos um tratamento a ser realizado, envolvendo medicação, envolvendo hábitos alimentares, envolvendo comportamentos, envolvendo horário, envolvendo descanso, vamos fazer isso com o melhor esforço. Porque isto é parte do êxito naquilo que nós estamos buscando. Saiu um trabalho espiritual, vamos fazer da maneira apropriada. O médico terreno nos deu a medicação, vamos fazer a medicação no horário certo. Vamos ter disciplina. Como é que a gente quer uma melhora, muitas vezes, se a gente não está fazendo o básico, que é fazer o tratamento da maneira correta? E muitas vezes isso serve para mim em primeiro lugar. Serve para mim em primeiro lugar. Então, se a gente quer buscar e quer alcançar, nós temos que ter um merecimento mínimo para isso. Então, a reforma íntima é exatamente o que? Essa transformação. Quero fazer diferente, vou fazer diferente, errei, mas vou acertar. E aí nós vamos dando passo após passo, dia após dia, e as coisas vão se modificando. Nós vamos tendo mais clareza, muitas vezes, em entender as situações. Não é que a gente vai ficar muito mais paciente, mas muitas vezes a gente vai entender que a outra pessoa não está no momento dela. Às vezes a gente vai entender que aquela situação é uma provocação para testar justamente a nossa paciência. Então a gente vai começar a ver as coisas de uma maneira mais elevada, mais espiritualizada, com mais amor. E quando a gente começa a ver as situações que a vida vai se apresentando dessa maneira, a nossa conduta é diferente. E quando a nossa conduta é diferente para melhor, nós vamos experienciando um outro estágio. Um estágio muito especial na nossa caminhada, que é um estado emocional que envolve a paz de espírito. A gente vai estar com as dificuldades, vai estar com problemas de saúde, com os problemas que dizem respeito à nossa existência, mas nós vamos estar em equilíbrio para enfrentar essas situações. Por quê? Porque a gente está buscando equilíbrio. Nosso irmão falava do período natalino, período de nós nos reconectarmos com Jesus, período para nós aproveitarmos a vibração especial do planeta, justamente para nós exercitarmos os processos de perdão, pedido de perdão, concessão de perdão, nos reaproximarmos das pessoas que nós nos afastamos, nos permitirmos muitas vezes essas mudanças, nos permitirmos deixar o passado para trás. Tudo isso é a oportunidade que nós temos agora. Então, quando a gente fala de reforma íntima urgente, e foi muito sábio quando foi solicitado esse tema com esse título, porque ela é urgente, sim, ela é para agora. Não vamos dizer para ontem, porque não dá para voltar ontem, né? Então vamos dizer que ela é para agora. Ah, era para ontem. Tá, mas então ontem não dá mais para mexer. Não, então é para hoje. De forma íntima, urgente. Aproveitar o momento. Aproveitar cada dia.
aproveitar cada oportunidade que se apresenta, entender o valor do tempo. Estamos aqui já quase terminando, tem mais 1 minuto, né? O valor do tempo que nós passamos aqui, quantas reflexões a gente pôde tomar contato, não por ser o Renato que está falando, mas pela grandiosidade das informações que a espiritualidade nos traz. Então, o valor do tempo, o valor da companhia dos familiares, o valor da companhia daquelas pessoas que nós amamos, o valor da companhia daquelas pessoas que nós temos dificuldade de convivência. Porque se Deus permitiu nós nos reencontrarmos e nós ali estarmos, é porque isso é necessário. Porque há ali um propósito. Porque há ali uma finalidade divina. Ninguém nasce numa família ao acaso. Ninguém tem os familiares que tem ao acaso. Ninguém nasce no contexto que tem social, econômico, sem ter nisso uma utilidade, sem ter nisso algo para ser executado. Irmãos, finalizando, às vezes nós precisamos encarar a nossa vida de frente. Às vezes nós precisamos realmente assumir o que tem que ser assumido, mudar o que tem que ser mudado, e encarar a situação com a maior clareza possível. Mudar o que tem que ser mudado, entender o que precisa ser mudado e nos transformar. Enquanto a gente for empurrando com a barriga, como se diz, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã eu digo, amanhã eu ligo, amanhã eu perdoo, amanhã eu faço. O amanhã vai indo, e o amanhã, ele tem um ponto final, que é quando o amanhã não existe mais. O amanhã tem um término, ele tem um ponto finito. Ou seja, amanhã, vai chegar um dia que não vai ter amanhã. Então é aproveitar o hoje, faz hoje o que dá para fazer. Então vou me transformar do santo do dia para a noite. Não, não é isso. Reforma íntima não é isso. É começar um processo de mudança para melhor, entendendo as limitações, finalizando, entendendo que nós vamos tropeçar, isso é importante, isso é o mais importante de tudo, talvez na noite de hoje, entender que quando a gente está num processo de transformação, de mudança, a gente vai tropeçar, é natural tropeçar. O que a gente faz então? Não desiste, levanta o mais rápido possível e segue na caminhada. Pede perdão a Deus, pede fortalecimento e vai adiante. Puxa vida, estava 6 meses sem beber e agora tropecei, beleza? Vai ficar mais tempo, levanta e segue adiante. Não dê por desistir daquela batalha, faça daquela batalha uma continuidade. A batalha contra si mesmo, né, que é a batalha mais difícil que tem, é a batalha contra as nossas imperfeições. Então, irmãos, que possa ficar para nós essa reflexão, perdão porque eu me estendi uns minutinhos, que possamos agora, na continuidade do trabalho, estarmos receptivos, estarmos sintonizados, conectados, com a maior paz de espírito possível, com o maior silêncio interno possível. Não falei silêncio da palavra, falei um pouco mais adiante, o silêncio interno. Serenar a nossa mente, nos preparar para receber, porque nós vamos receber aquilo que a gente vem em busca. Sempre com a permissão divina, sempre de acordo com o nosso merecimento, mas sempre de acordo com aquilo que nos é necessário para nos fortalecermos nessa existência. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada.